Fala galera, Edson de Oliveira aqui, de volta com a série de vídeos pro YouTube, uma nova temporada. Eu tava um pouco fora do YouTube, tava mais no Instagram e eu quero voltar com esse novo formato, comigo mais fora do tatame, falando sobre alguns assuntos aí que podem ajudar você que é professor e você que é praticante de jiu-jitsu também. E o tema de hoje é um tema muito legal, que eu gosto muito de falar sobre, que é se o faixa branca deve ou não rolar. E a minha questão é, logo de cara, eu te falo que, na minha opinião, não. Faixa branca, aquele cara que começou ontem o jiu-jitsu, ele não deve rolar e eu vou te explicar nesse vídeo por que ele não deve rolar. Vamos fazer uma analogia, né? A gente fica muito dentro do jiu-jitsu. O que acontece? O jiu-jitsu é a única arte marcial que você realmente pode lutar e você não vai se machucar. Como boxe, por exemplo. Boxe, se você for realmente lutar boxe, provavelmente você vai se machucar, você vai ficar ali marcado, você não vai conseguir trabalhar no dia seguinte, você vai ter que trabalhar com o rosto marcado e tudo mais. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu realmente você consegue lutar e você não vai se machucar. Esse é o primeiro ponto, né? Só que muita gente, pelo jiu-jitsu ser assim, confunde um pouco as coisas, né? Acha que o cara que começou ontem, ele já tem que ir lá, ele já tem que sair na porrada e tudo mais. Eu sou contra porque ele não sabe a dinâmica do treino ainda, ele não conhece as técnicas, ele não tem o conhecimento para poder aplicar o conhecimento em algum lugar. É a mesma coisa, o cara que chega para fazer uma aula de boxe, por mais óbvio que boxe seja muito mais provável que ele vai se machucar, mas você não vai colocar o cara para fazer um sparring logo na primeira aula. Muitas vezes o cara que faz boxe, ele nunca nem faz sparring, ele só faz boxe, aí ele fica batendo no saco de pancada, enfim. E no jiu-jitsu as pessoas confundem um pouco isso. As pessoas querem colocar os alunos já para rolar, ou os alunos querem rolar já nas primeiras aulas, e a minha opinião é, primeiro você tem que se preparar tecnicamente para isso. Dependendo da escola, você tem ali, nas 30 primeiras aulas, você vai fazer só a parte técnica, dependendo da escola são 60 aulas, para depois sim você começar a treinar efetivamente a rolar. E eu sou extremamente a favor disso, ou seja, eu sou extremamente a favor. Primeiro, você entender o que está acontecendo, você ter um repertório, um certo repertório técnico. E quando eu falo repertório técnico, eu não falo em relação a você fazer tudo perfeito, porque você acabou de começar o jiu-jitsu, né? É óbvio que você não vai ter a técnica refinada. Mas quando eu falo disso, é você ter a mínima noção ali do que está acontecendo, você entender o que está acontecendo, para quando você for treinar, você ter esse entendimento, ou seja, provavelmente você não vai se machucar, vai ser uma coisa muito mais prazerosa para você, porque você vai entender realmente o que você está fazendo. Então esse é o primeiro ponto. Ter um repertório técnico, entender o que está acontecendo, para aí sim você começar a treinar. E aí você pode começar a treinar, tem escolas que vão limitar esse tempo a 60 aulas. Eu, particularmente, eu não sei em relação às outras escolas, mas na Aliança a gente faz isso a partir da aula de número 60, o aluno pega 2 graus, ele pode efetivamente começar a rolar, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu faço sempre com os avançados, com todo mundo, e que eu acho que dá pra gente fazer com o iniciante nesse tempo que ele tá começando a rolar, depois de 30 aulas ou depois de 60 aulas, que é até mais interessante que o sparring em si, que é o treino específico. E eu vou te explicar agora por que eu acho que o treino específico ele é até muito mais interessante que o sparring para os iniciantes. Ele é algo meio aberto, né? Se você for ver. Você vai começar ali a luta em pé. Claro que você como professor, você tem que tomar esse cuidado também. Você não pode colocar 2 iniciantes juntos para rolar. Geralmente você coloca aquele iniciante que já tem um pouco mais de experiência para rolar aquele cara que tá chegando, né? Mas vamos partir do princípio que 2 caras que começaram a rolar, eles têm 60 aulas e eles começaram a rolar agora. Se eles começarem a luta em pé, a probabilidade deles se deixar aquilo tomar pelo calor e deles pularem uma guarda de uma forma errada, eles se machucarem, ou até mesmo deles não conseguirem usar a técnica, né, deles usarem o instinto, é muito grande. Agora, por exemplo, se você fez uma aula ali baseada em passagem de guarda e montada, você mostrou ali, fez uma sequência de acordo com o método que você segue, que acabou com finalizações da montada, e o aluno aprendeu também a sair da montada, eu sou a favor desse cara começar no específico da montada. Então imagina essa situação, com os 2 caras que começaram a treinar 60 aulas atrás e eles começaram a rolar hoje. E se um começar montado no outro, a probabilidade de um se machucar ou do outro se machucar é praticamente nula, e a probabilidade de eles conseguirem aplicar aquela técnica que eles aprenderam é muito grande. Por quê? Eles já vão começar da posição, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eles perderem a posição, ou quando eles finalizarem, eles vão voltar na mesma posição. Você pode fazer 3 minutos, um só ataca, um só montado, e depois 3 minutos
se inverte. O que estava atacando só vai se defender. Só tem ponto positivo nisso. O primeiro ponto positivo, é muito mais difícil para eles se machucarem. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo, eles vão aprender muito mais em relação à aula, eles vão conseguir absorver aquela técnica muito melhor se eles só rolassem. Provavelmente se eles só rolassem, por mais que eles chegassem na montada, pelo calor do rola, pela adrenalina do rola ali, eles usariam o instinto, eles não lembrariam da técnica. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, quando você treina de uma maneira específica, você consegue voltar várias vezes na posição. Quando eu perder a posição, eu vou voltar de novo montado e de novo montado. Isso vai fazer eu ganhar muito mais tempo em relação se eu só fosse rolar naquele fundamento. Então, na minha opinião, você tem que sim começar com as técnicas, começar com a parte técnica, óbvio, pelo menos 60 aulas, de 30 a 60 aulas ali só com a parte técnica, para o aluno entender o que está acontecendo. Se você é aluno, se você é praticante, você precisa ter um repertório técnico, você precisa saber disso. Não adianta só você querer rolar. E isso eu falo até para os avançados, tá? Para os avançados, você tem que sempre priorizar a técnica ali, o drill, o entendimento. Uma vez que você tem esse repertório técnico, antes de você ir pro rola, você tem que passar por esse específico. E outra coisa que é muito interessante do específico, que aí é mais uma parte para você que é professor, o aluno ele se sente muito melhor porque ele consegue ver imediatamente aquilo dando certo. Ele tem uma sensação ali de missão cumprida muito mais clara do que ele só estivesse rolando. Porque provavelmente ele vai conseguir aplicar aquilo que ele está aprendendo. Ele vai conseguir ver aquela reação, ele vai ver sentido naquilo. E toda vez que a gente entende o que está acontecendo, que a gente entende o que a gente está fazendo, que a gente vê sentido naquela coisa, a gente quer continuar. A gente teve um reforço positivo naquilo. E aí a probabilidade desse aluno parar de treinar é muito mais baixa, porque ele está entendendo o que ele está fazendo, ele está tendo uma resposta rápida, porque ele aprendeu armlock, ou ele não aprendeu, mas ele viu uma aula de chave de braço, uma aula de defesa de chave de braço, ele realmente vai conseguir usar aquilo na hora específica. Então ele vai se sentir muito mais motivado para voltar na outra aula e treinar de novo. E pensa assim, se a gente for fazer isso com todas as posições, com todos os fundamentos de jiu-jitsu, eu falei da montada aqui, mas a gente pode fazer mais pra frente na guarda aberta, a gente pode fazer da pegada de costas com os dois ganchos. Você pode criar ali vários cenários, diferentes cenários, para você treinar especificadamente, para você treinar na exata especificidade do que a gente precisa treinar para melhorar o jiu-jitsu mais rápido, para ter um entendimento melhor e aquilo se tornar mais gostoso e pra gente minimizar a possibilidade da gente se machucar. E se você for professor, do seu aluno se machucar e ele ter uma experiência ruim com o jiu-jitsu. Então, resumindo toda a história, eu não sou a favor do faixa branca rolar, eu sou a favor do faixa branca começar a treinar depois de 60 aulas, sou a favor dele ter um ciclo ali de aprendizado para ele entender como que funciona a dinâmica do jiu-jitsu, para depois ele começar a treinar e quando ele começar a treinar, ele não vai começar a rolar, ele vai começar no treino específico. Aí sim, do treino específico, entre 70, 80, 90 aulas, ele pode começar ali a fazer o sparring, mas sempre que eu sou a favor de toda aula, principalmente pro iniciante, o cara ter o específico. Nem que seja 15 minutos de específico, 15 minutos de rola. Eu faço isso muito com os avançados. Eu acho que o específico é muito importante ali para você realmente sentir a posição, para você aprender a posição e para você ter um reforço ali positivo, que você tá conseguindo fazer o que você tá se propondo a fazer, o que você tá estudando. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, se inscreve no meu canal, clica no sininho para você receber novos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!